mundo tá falando por aí que para reduzir imposto dos combustíveis, o governo vai ser obrigado a colocar esses impostos, essa receita em outro lugar. Será que isso é mesmo verdade? Uma ajudinha aí pro governo, para esse pessoal que fica dizendo que não dá para baixar o imposto da gasolina, do combustível no geral. Errou! Errou! Né? Impostos no geral, porque a crise estourou por causa da gasolina, mas a gente paga muito imposto em tudo, até no arroz e no feijão. Mas enfim, dizem que não dá para baixar os impostos, porque se tirar os impostos da gasolina, o governo vai ter que achar uma outra forma de receita. E eu fico aqui indignada, me perguntando assim, por quê? Por quê? Ninguém fala em corte de despesas, só em transferência de cobrança de impostos. A gente vai tirar esse imposto aqui, mas aí a gente vai cobrar lá do outro lado. Isso não vai resolver o problema. E a proposta que o presidente ofereceu ontem para os caminhoneiros, vamos combinar que é tudo que a gente não precisa. Congelamento do preço do diesel e tabelamento do valor do frete, ou seja, a receita venezuelana de virar um caos, porque é isso que o Maduro fez por lá. Congelou preços, tabelou preços. Em resumo, toda vez que o Estado resolve controlar o mercado, o resultado é aquilo que a gente está vendo lá na Venezuela. É isso que vocês querem? Não. Que o Brasil vira Venezuela, Cuba, todos os países socialistas onde o Estado resolveu decidir como é que vai ser a economia? Não, não querem. Até porque isto é impossível. Chega num ponto onde simplesmente a população não aguenta mais e dá uma revolução, que é mais ou menos o que a gente está vendo aí. Porque pelo que eu sei, né? Pelo que eu sei, o governo negociou com o Banco Sindicato Pelego. Só que eu mostrei pra vocês, assistam o vídeo onde eu fui na porta da refinaria e quem tá lá na frente não são os sindicatos. Aliás, não é só caminhoneiro que tá nesse protesto. Tem motoboy, motorista de aplicativo e até pessoas comuns que simplesmente não aguentam mais a carga tributária no Brasil. E já que as pessoas ficam falando que tem que transferir, vou dar uma ajudinha. Que sou uma pessoa muito legal, muito bacana. Eu vou dizer assim, algumas maneiras que a gente pode, assim, conseguir, que na verdade até são bem simples, eu fico espantada. Eu sei muito bem porque que eles não falam nisso, mas enfim, eles não tocam no assunto de, por exemplo, Brasília tem 39, 40 ministérios, já nem sei mais, não é mais do que isso, não criaram mais um monte de ministério. Pra que tanto ministério? Quanto custa um ministério? São milhões de reais por mês. E a gente não precisa. Porque o Ministério do Trabalho, por exemplo, é uma coisa que todo mundo, oh meu Deus, Ministério do Trabalho. Eu acho que é um ministério inútil, mas enfim, as pessoas acham que é importante. Ficou sem ministra aí na polêmica lá da senhora, que não pôde assumir porque estava respondendo processo trabalhista na justiça. Ficou um tempão sem ministro. Qual foi a diferença que fez na sua vida? Tanta diferença que talvez você nem saiba que a gente ficou tanto tempo sem ministro num ministério importante entre milhares de atos. Mas tem os outros aqui que são muito legais. Tem assim, o Ministério do Desenvolvimento Social e do Combate à Fome. Não precisa, eu não estou dizendo aqui que as pessoas têm que passar fome, mas é muito mais fácil combater a fome fechando esse ministério e cobrando menos imposto dos alimentos. Ia ser muito mais eficiente essa política. A gente ia economizar um monte de dinheiro e ia poder baixar impostos. Olha só que legal. Aí tem as secretarias com status de ministério. O que é isso? É uma secretaria no nome, mas é um ministério na prática. Ou seja, o custo disso é um custo de um ministério com salário de ministros e todos aqueles muitos funcionários que ficam lá sem fazer bosta nenhuma. Tem a Secretaria da Aviação Civil da Presidência da República. Eu tô dizendo secretaria, mas vocês já entenderam que é ministério, né? Secretaria dos Portos da Presidência da República. Essa é sensacional. Secretaria das Relações Institucionais. Ela é só pra tratar de articulação do governo federal com os partidos. Precisa? Não precisa. Fecha essa bosta, baixa o imposto. Olha só que simples. Ah, e claro, tem aquelas secretarias empoderadas, que eu já expliquei,
que não é secretaria, é ministério. Tem, por exemplo, aqui, a Secretaria das Políticas de Promoção de Igualdade Racial, ou então a Secretaria da Política para Mulheres. Olha, eu como mulher, eu ia gostar muito mais que fechasse essa bosta dessa secretaria que custa milhões de reais por mês e, por exemplo, tirasse o imposto dos cosméticos, dos sapatos. Eu ia adorar comprar sapatos pela metade do preço sem o tanto de imposto que vocês cobram. E vocês podem estar achando isto fútil? Ok, isto é fútil, mas toda mulher gosta de maquiagem, roupa nova, sapatos, perfumes. Tirem o imposto disso. A nossa futilidade vai movimentar o mercado, vai gerar emprego, vai ser legal para todo mundo, só não vai ser legal pro pessoalzinho que fica lá fazendo cabide de empregos em Brasília e que a gente não aguenta mais sustentar. Outro exemplo, vamos lá, hoje eu estou inspirada nos exemplos aqui, eu quero ajudar muito o governo que não sabe, coitadinho, como diminuir a carga tributária. Mais um exemplo, assim, pouca coisa que eu pude pensar nesses dias. Se me der mais uns dias eu penso nas coisas melhores. Quantos deputados a gente tem? São 513 deputados federais. Para quê? 513 fucker deputados federais ganhando 33.763, tô lendo aqui que é pra falar o valor bem certinho, 33.763 reais de salário. Aí tem mais as vantagens, a verba de gabinete, o auxílio moradia, auxílio paletó, auxílio o diabo 4. Olha só as informações que eu achei aqui que interessantes. O auxílio moradia é 4.200 por mês, porque afinal de contas, como é que uma pessoa vai conseguir morar com menos de 4.000 reais por mês? Você consegue morar com menos de 4.000 reais por mês? Se você gasta menos do que isso, que eu acho assim, ó, 99% da população gasta menos de 4.000 reais por mês com a sua moradia. Saiba, meus amiguinhos, que é você que paga essa moradia para aqueles 513 deputados que tem lá em Brasília para fazer nada. Fazem nada, só fazem bosta, na verdade. Aí eles podem ter 25 funcionários para o gabinete. Ai, que lindo! E ainda tem uma cota para exercício da atividade parlamentar. Para que uma cota para exercício da atividade parlamentar? Mas sabe qual é o valor da cota? Ela pode chegar a fucking 44.000 reais. 44.000 reais da cota, mais aquele monte de funcionário, mais 30.503 deputados. Dá ou não dá para economizar? Corta, olha, se cortar pela metade, já tem deputado demais, na minha opinião, né? Podia até cortar mais, não precisa tanto assim. E já ia dar uma boa economia e já podia baixar o preço do combustível. Aí tem o Senado, 81 senadores. Para quê? Para quê? 81 senadores. Sabe qual é o custo do Senado? Que tem todas essas coisas, não vou ficar falando para não ficar repetitiva, mas tudo aí que os deputados federais têm, mais ou menos senadores têm, ou então é com outro nome. Mas sabe qual é o custo do Senado que você paga aí? 160 milhões de reais por ano. Tá caro, tá caro. Corta pela metade, corta tudo pela metade. Hoje eu tô assim, tudo pela metade do preço. Aí tem mais uma forma. Olha só, em pouquíssimo tempo eu consegui achar muito mais soluções do que o ministro da Economia. De novo, pra quê, ministro? Mas vamos lá. Os super salários. Não pode cortar, não? Não pode? Tá escrito na lei, que um funcionário público tem um teto salarial. Esse teto gira em torno de mais ou menos 30 mil reais. Mas 30 mil reais é um salário muito baixo para algumas pessoas que estão ganhando até 100 mil reais por mês. 100 mil reais por mês. Faz o seguinte, ó, o negócio é o seguinte, a gente vai ter que baixar imposto, tu não vai poder ganhar 100 mil por mês, vai ter que ganhar só 30 mil. Ai, pobrezinho, só 30 mil. E é isso, a população tá sufocada. Vocês não têm que transferir o imposto, vocês têm que cortar na carne. Na carne, dá pra entender? Você entendeu, velho? Então, esse negócio de super salários, vocês podem pensar que são poucos, mas, por exemplo, pelas pesquisas que eu fiz, só no Distrito Federal são 344 servidores ganhando super salários. Dá pra economizar uma grana bem boa aí. Ainda tem mais um outro gasto, assim, que podia ser cortado
Totalmente. Carros oficiais. Pra que carros oficiais pra todo mundo? Ou então pra que gastar 54 milhões por ano com carros oficiais? São 850 carros. Pra que 850 carros oficiais? Não carece. Tira o imposto e corta essas porcarias, esses privilégios, porque o brasileiro não aguenta mais sustentar político corrupto, vagabundo. Isso sem contar, é claro, os desvios de verba, as propinas que a gente viu por aí. O patrimônio do Lula, por exemplo, que tá preso, né? Tem muita coisa ali que a gente sabe que ele usurpou da nação. Devolve, corta. Quanto que a gente gasta com a Dilma? A Dilma saiu, foi impeachmentada, empichada, teve impeachment, não sei qual é o termo certo. Saiu de lá, chutaram a bunda dela. Mas ela continua com funcionários pagos pelo nosso governo, carros oficiais, lembra? Carros oficiais, ela recebe salário. Cara, corta! Não tem que sustentar Dilma, não tem que sustentar Lula, não tem que sustentar super salário. Tem também uma outra maneira de economizar uma boa graninha, fundo partidário. Para que 2,5 bilhões de reais? Bilhões de reais. Para fundo partidário. Corta essa bosta. Não precisa. Tira o imposto. Eu não quero patrocinar campanha de PSOL, de PMDB, de PT, de PSDB. Não quero. Se eu quiser financiar algum candidato, eu, Paula Marisa, vou lá e dou dinheiro de livre e espontânea vontade para ele. Deixa assim 2,5 bilhões de reais para fundo partidário. Corta isso daí também. Aproveita, né, que a gente tá fazendo aqui a promoção. Ah, mas a maioria do imposto do combustível é estadual. Bom, os super salários que eu falei vai ser cortado da receita estadual. Mas tem muitas outras gorduras para queimar. Vou dar só um único exemplinho aqui para vocês. Quem quiser depois pesquisa aí na lei orçamentária anual do seu estado. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, dei uma olhadinha nesta lei. Sabe que eu achei umas coisinhas assim, eu vou fazer só duas pro vídeo não ficar quilométrico, que no caso já está, né? Mas é que dá pra cortar muito gasto, como vocês estão vendo. Por exemplo, aqui no Rio Grande do Sul, que o estado tá quebrado, todo mundo sabe disso, sabe quanto eles estão gastando este ano de 2018 com fomento à cultura? E só pra deixar claro, a cultura ela é importante, mas eu, Paula Marisa, só acho que o Estado não precisa gastar mais de 9 milhões com fomento à cultura. Porque a gente sabe que muita parte desse dinheiro ainda vai para pagar espetáculos deprimentes, como por exemplo, o Pirocão na Escola, que eu comentei com vocês aqui. Então, precisa gastar 9 milhões de reais com fomento à cultura? Se a gente não tem dinheiro para pagar salário de professor, acho desnecessário, não sei vocês. E tem um outro gasto aqui também que eu achei bem interessante, uma curiosidade. Sabe quanto é que o governo do estado do Rio Grande do Sul vai gastar em 2018 com publicidade, aquela propagandinha que passa na TV? Ai, vejam como o governo do estado é bonzinho. O governo do estado construiu escolas, construiu creches, capinou pátios e praças e tudo. E a gente demais, porque o governo pensa somente em você. Sabe quanto eles gastam para ficar passando esses comercialzinhos infame na TV? Não é só na TV, tá? Publicidade no geral. Aqui no Rio Grande do Sul, eu vou ler certinho para vocês, para não dizer que eu tô chutando. 49.359.259 reais só no ano de 2018. Então, parem de tentar enganar a população com esse negócio de olha, nós vamos ter que onerar a folha de pagamento, porque a solução brilhante do Temer foi: nós vamos congelar preço, dá ruim. Vamos tabelar preço, dá ruim também. E, como se não bastasse toda essa maravilha que eu vou fazer, o que mais que eu vou fazer? Vou onerar a folha de pagamento. Aí, pra que os sindicatos ali, aqueles pelegos que eles foram negociar, ficassem quietinhos, o que ele prometeu? Vou onerar a folha de pagamento de todo mundo, menos a dos transportes. Vai adiantar? Não vai adiantar, meu amigo caminhoneiro, porque você só vai parar de pagar imposto desse lado, mas você, a população também, vai pagar imposto do outro. Então, por favor, enquanto o governo não se mexer para cortar na carne, que eu acho realmente que é difícil, mas não é impossível, eu mostrei para vocês que não é impossível, não adianta parar a greve, porque, aliás, com essas propostas do Temer, a coisa vai piorar.